Então, dentre os 150 salmos, eu acredito que todos vocês aqui já puderam se identificar com esse salmo, né? Principalmente com o versículo 1. Talvez não com todo o salmo, mas com o verso 1. Mas eu vou chamar a sua atenção para esse salmo, não somente para o verso 1, mas você vai ver que nesse salmo o rei Davi, ele vai trazer verdades que são extremamente importantes para a nossa vida, não somente no sentido de Deus responder a nossa oração, mas também pelo fato de que nós devemos nos entregar totalmente ao Senhor. E nós vamos ver isso aqui mais na frente. Mas vamos ler primeiro o Salmo. Esteja com a sua Bíblia aberta no Salmo 40, Salmo de Davi. Esperei com paciência, ou confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, ou não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Verso 7. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praz a ti, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia, ou seja, vergonha, os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Deixe sua Bíblia aberta no Salmo 40. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, como já tem falado durante todo o culto, para a tua glória, Senhor, para a edificação do teu povo, da tua igreja, para que nós possamos crescer diante de ti como servos e servas do Senhor, para a tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse salmo, Davi, ele vai nos dar algumas instruções que são importantes em tempos de dificuldades. Todos nós aqui temos nossos tempos de dificuldades. Todos nós, muitas vezes, nos encontramos como Davi, ele se encontrava nesse salmo, num poço de perdição. Alguns até comparam esse poço de perdição com o que Paulo chama de espinho na carne. Ou seja, nós não sabemos qual era o contexto que Davi enfrentava, qual a situação que Davi estava enfrentando tão difícil ao ponto dele chamar de poço de perdição.
Alguns vão dizer que era uma doença, outros vão dizer que era questão de iniquidade, de pecado. Outros vão dizer que era o fato de seus inimigos lutarem contra ele, perseguirem ele. E outros vão dizer que pode ser tudo isso ao mesmo tempo, porque o Salmo vai falar de tudo isso, vai falar de inimigo, de pecado, mas não vai falar de doença. Mas todos nós enfrentamos dificuldades e Davi nessa oração vai nos ensinar através de suas palavras e até mesmo do que ele diz que vai fazer, para que possamos imitar esse homem de Deus, porque essa palavra não está aqui em vão, ela serve para nos ensinar, ela serve para nos ajudar a também enfrentarmos nossas dificuldades. Então, lendo esse salmo, eu pude, pelo menos, há muitas coisas, há muitas lições, mas pelo menos 3 lições claras Davi nos dá aqui, 3 instruções sobre como nós devemos enfrentar nossos tempos de dificuldade. A primeira, ela vai do verso 1 ao versículo 5. É a primeira lição. A segunda vai do verso 6 ao 10 e a terceira vai do verso 11 até o 17. Como eu falei, nós não sabemos em que situação Davi se encontrava, qual contexto ele estava, ele não deixa isso claro no Salmo, mas do verso 1 ao verso 5, Davi vai mostrar, irmãos, na sua primeira instrução, para quem está enfrentando um poço de perdição, para quem está num tremendal de lama, ele vai nos dizer que é preciso esperar perseverantemente no Senhor Deus. Veja que ele começa o Salmo dizendo, esperei, confiantemente. No hebraico diz, esperei e esperei. É como se ele dissesse, esperei e continuei esperando, e continuei esperando e esperando. Esperei e continuei esperando, esperei confiantemente. Algumas versões dizem esperei com paciência, não é uma versão muito, vamos dizer assim, clara. Esperar com paciência dá uma ideia de muita passividade, mas não é isso que Davi está dizendo. Davi não diz que está esperando com passividade, mas ele está esperando, colocando em prática a oração diante de Deus. Quando ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui, irmãos, quando Davi nos ensina que é preciso esperar perseverantemente no Senhor, ele vai nos mostrar o porquê de devermos esperar em Deus. Por que nós devemos esperar em Deus? Davi vai nos mostrar pelo menos 4 coisas, ou vai nos dar 4 respostas de por que nós devemos esperar no Senhor. Primeiro, nós devemos esperar no Senhor, e esperar esperando, ou esperar colocando em prática a nossa oração. Primeiro, está no próprio versículo 1, na parte B, ele diz que o nosso Deus, ele é atento e ele é atraído a nós pelas nossas orações. Veja que Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A ideia que Davi nos traz é que o nosso Deus, quando nós clamamos, literalmente se vira para nós. Ele olha para nós e não somente olha, como quem ouve um grito pedindo ajuda, mas ele olha com o interesse de socorrer. Ele olha com o olhar e o ouvido aberto para o que nós estamos falando e para o que estamos clamando. Por isso que Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Por quê? Porque ele se virou para mim. É como se literalmente Deus se virasse para Davi, olhasse para ele e ficasse atento ao que ele tinha para falar. Por isso que, irmãos, Davi nos instrui em meio a grandes dificuldades, a aflições, nós devemos esperar no Senhor, porque o Senhor, ele ouve as nossas orações. O Salmo 116, versículo 1, se você quiser me acompanhar, senão você deixa aí aberto no Salmo 40 sempre. Davi, ele diz nós não sabemos quem é o salmista aqui no Salmo 116, mas
esse salmista aqui, ele diz no verso 1, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz, batei, batei, abrir-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Busque o Senhor, bata que Ele abre. É interessante que Jesus está justamente incentivando os discípulos a perseverar em oração. Quando Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está nos ensinando a perseverança na oração. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Estamos estudando a oração do Pai Nosso. E nós vimos aqui que o primeiro pedido da oração é, Pai, santificado seja o teu nome. E esse pedido ele é a base e o fundamento para todos os outros. Porque se o nome de Deus não é glorificado em nossas vidas, se o nome de Deus não é exaltado em tudo que pensamos, em tudo que falamos, em tudo que fazemos, todos os outros pedidos não significam nada. Por isso que Jesus Cristo ele diz que quando nós invocarmos o Pai, o nosso primeiro pedido tem como base a santificação e a glorificação do seu nome. Davi ele diz, eu espero e continuo esperando no Senhor Deus, porque Ele se inclina para a minha oração, Ele ouve a minha oração. Deus ouve a nossa oração, meus irmãos. Não deixe de orar. Não sei quando as dificuldades vão se amainar, quando as dificuldades vão diminuir em nossas vidas. Eu sei que para alguns somente na glória. Para alguns há um momento de descanso, em alguns momentos, mas parece que a vida do crente é tribulação, e Jesus Cristo, Ele disse, no mundo tereis aflições, não é nada novo. Pedro vai dizer, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se fosse algo incomum, porque o crente realmente ele foi chamado para viver uma vida lutando contra grandes inimigos, contra si mesmo, sua própria natureza, contra o diabo, contra o mundo. Então não tem como, irmãos, apesar de gozarmos a presença do Espírito Santo em nós, as bênçãos de Deus em Cristo, nós enfrentamos lutas e mais lutas, e Davi diz, espere no Senhor, confie no Senhor, ore ao Senhor, porque Ele está atento, Ele é atraído à nossa oração. Romanos 12:12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes em oração. Então por que eu devo esperar no Senhor? Porque Ele ouve, irmão, a sua oração. Ele ouve, minha irmã, a sua oração, o seu choro, o seu gemido. Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Segunda coisa que Davi nos ensina, irmãos, está no versículo 2. Ele não só ouve a nossa oração, mas Ele nos tira do poço de perdição, do tremendal de lama. A mesma coisa. Isso aqui é o que nós chamamos de paralelismo. Poço de perdição e tremendal de lama é a mesma coisa. É a ideia, Davi ele cita essa figura de um buraco. Vocês lembram que Jeremias, o profeta Jeremias foi lançado numa cisterna, porque ele pregava a verdade, e um servo de Deus, usado por Deus, o tirou de lá, com pedaços de roupa, e alimentou Jeremias com pão, cuidou de Jeremias. Vocês lembram de José, que foi lançado também em um poço? A ideia de Davi aqui é de você estar num buraco, com lama prendendo os seus pés. Um buraco em que você, por si mesmo, é incapaz de sair. Pela sua própria força, você é incapaz de sair dessa situação. E quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos nesse tremendal de lama, nesse poço de perdição, em que nós olhamos para um lado, olhamos para outro, e não tem saída. A saída tem que vir de onde? De cima, é um poço. É Ele que tem que nos tirar dessa situação. Por isso que nós precisamos orar. A vida do crente não é fácil, e eu não sei o que Davi estava passando, mas ele diz, Ele me tirou desse poço de perdição. É a segunda lição do porquê nós devemos esperar no Senhor. Aqui, irmãos, é uma situação de desamparo completo em relação aos homens. É uma situação de horror, mas ele diz, Deus é o nosso Deus da providência. Ele me tirou.
Não foi ninguém, mas Ele me tirou do poço de perdição. Ele ouve a nossa oração, mas Ele não só ouve, Ele age em favor do seu povo. Deus age em favor da sua igreja. Deus age em favor de seu povo. Nós não podemos desistir, irmãos, de orar, não podemos desistir de confiar no Senhor, porque Ele ouve, Ele se inclina para nós e Ele nos tira do poço da perdição, segundo o rei Davi. São instruções que Ele está dando, Ele está falando na sua oração. Foi isso que Deus fez comigo, é isso que Deus faz conosco, é isso que Deus faz com o seu povo. O Salmo 38, versículo 15, se você voltar aí uma página, ou talvez até na mesma página aí na sua Bíblia, no Salmo 38, no versículo 15, o rei Davi diz: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Vocês lembram quando Paulo e Silas foram presos, lá em Filipos, e foram lançados num cárcere? Prenderam os pés dele no tronco, e aqueles homens de Deus tinham já apanhado em público, em praça pública, tinham sido humilhados de forma horrível diante dos gregos, e foram levados para a prisão, para um buraco, né? Não literalmente um buraco, mas uma prisão provavelmente subterrânea, e ali naquela prisão, o texto vai dizer que meia-noite eles estavam o quê? Louvando o Senhor e orando. O que Davi está tentando nos ensinar é que vale a pena esperarmos em Deus. Nós não podemos nos precipitar, que é muito comum, né? Cada um de nós. Eu sou muito precipitado, algumas vezes. Na aflição, nós costumamos a querer resolver as coisas rapidamente, dar o nosso jeito. Isso não quer dizer que nós não temos responsabilidades, mas Davi está dizendo: ore ao Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor. Ele ouve a nossa oração, Ele nos tira do poço de perdição. Não somente isso, Davi nos ensina que nós devemos esperar no Senhor, porque Ele ouve a nossa oração, nos tira do poço de perdição. E no próprio versículo 2, ele diz: Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. E não somente isso, além de nos colocar no lugar seguro, Ele vai firmar os nossos passos. Duas coisas Davi diz: Ele nos coloca sobre uma rocha e Ele firma os nossos passos. Então aqui, irmãos, eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei de Jesus no Getsêmani, que foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus antes da sua crucificação. Foi o Getsêmani, quando ele pôde sentir a proximidade da morte, da ira de Deus que cairia sobre ele, não pelos seus pecados, porque ele não era pecador, mas pelo fato dele nos substituir, dele assumir a nossa culpa e de pagar pelos nossos pecados. É ali no Getsêmani, que o nome Getsêmani significa justamente prensa de azeite, como se tivesse sido moído, prensado o azeite ali, e ali Jesus estava sendo moído mesmo, prensado. Aí ele diz que a sua alma está angustiada até a morte, ele está aflito. Ele diz aos seus discípulos que devem orar e vigiar para não cair em tentação. Está se aproximando, está chegando a hora. E o que é que Jesus faz? Ele vai orar. Ele vai uma vez, não é suficiente. Ele vai duas vezes, não é suficiente. Na terceira vez, Lucas vai dizer que um anjo vem confortá-lo, os outros evangelistas não, mas diz o texto que Jesus sai dali pronto. Pronto para quê? Para se entregar por nós com seu coração em paz. Veja, ele começa a sua oração, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, mas termina a oração com segurança, com paz no coração, para entregar a sua vida para o propósito que ele foi chamado. Então, meus irmãos, quando Davi diz: ele nos tira desse poço, ele nos coloca sobre a rocha, mas ele firma também os nossos passos, no sentido de nos guiar, no sentido de nos fortalecer e de nos fazer continuar caminhando adiante. A quarta coisa que Davi diz, ou traz como resposta do porquê esperarmos em Deus, perseverarmos na nossa oração, esperarmos no Senhor, está no versículo 3.
é que chegará o momento em que ele vai colocar na sua boca, nos seus lábios, um louvor a ele mesmo. Ele vai levar você a adorá-lo de forma perceptível diante dos outros, porque o seu coração estará cheio da alegria do Senhor. É interessante que no verso 3 ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi, ele está dizendo que o fato do livramento de Deus iria levar as pessoas a temerem o Senhor. Quando ele diz aqui no final, muitos temerão, e levará também as pessoas a confiarem em Deus. Veja, nós estamos lendo, estudando o Salmo 40 hoje, e as palavras de Davi, que são palavras de Deus, estão fortalecendo o nosso coração, nos levam a temer e a confiar no Senhor. Ele diz que Deus, Ele não somente ouve a nossa oração, Ele não somente nos tira do poço, Ele não somente nos coloca sobre a rocha e firma os nossos passos, mas Ele enche o nosso coração de alegria. Ele enche o nosso coração da alegria que somente o Espírito Santo pode nos dar, porque a verdadeira alegria do Senhor é fruto do Espírito. Não é uma alegria que depende de dinheiro, não é uma alegria que depende de bens materiais. Essas coisas podem trazer uma alegria, mas é uma alegria passageira. Porque essas coisas, elas vêm, elas vão, mas a alegria do Senhor, ela permanece. Como diz o próprio salmista, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, escrevendo aos Filipenses. Deus enche o nosso coração de alegria. Então eu aprendi aqui, pelo menos a primeira instrução que Davi vai nos dar, em meio ou em tempos de dificuldade, é que eu preciso esperar perseverantemente no Senhor meu Deus. Por quê? Porque Ele ouve a nossa oração, porque Ele nos tira do poço de lama, porque Ele nos mantém firmes e seguros, Ele nos põe sobre a rocha, firma nossos passos. E terceiro, porque Ele enche o nosso coração de alegria, Ele coloca na nossa boca um cântico de adoração a Ele mesmo, um novo cântico. Não um clamor, não um lamento, mas um cântico de alegria. Deus faz isso conosco. E aí, irmãos, o versículo 4 e o versículo 5, ele vai tentar colocar algo a mais do que é esperar no Senhor. E ele diz, bem-aventurado no verso 4, o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele diz, muito feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E ele vai dizer algo interessante quando ele diz, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu aprendo aqui, irmãos, nesses dois versos, versículo 4, versículo 5 do Salmo 40, que Davi vai dizer que esperar o Senhor, esperar no Senhor, significa primeiro, colocar toda a confiança nele. Segundo, esperar no Senhor, irmãos, é não pender para os arrogantes. O que é que isso significa? Davi está dizendo que aquele que confia no Senhor, ele não pode querer que os poderosos, que aqueles que se acham poderosos, que são arrogantes, venha resolver as suas aflições. Ele diz, olha, o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, ele não precisa correr atrás dos poderosos desta vida. Ele confia no Senhor e pronto. Outra coisa que ele diz aqui, os afeiçoados à mentira, nem para os afeiçoados à mentira. Alguns acham que mentira aqui pode significar ídolos, e pode mesmo. A palavra pode significar ídolos, dizendo aquelas pessoas que têm seus próprios ídolos, onde buscam o seu socorro. Ele diz que aquele que confia no Senhor não precisa de nenhum outro socorro que não seja o próprio Senhor. E aí quando nós falamos em ídolos, nós pensamos nos ídolos da Igreja Católica. Mas os ídolos podem ser o próprio dinheiro, meu próprio trabalho, eu mesmo posso ser um ídolo.
Nós podemos ter vários ídolos levantados em nosso coração. Aquilo que é prioridade em nossas vidas são os nossos ídolos. Mas Davi, ele diz que aquele que espera no Senhor, ele confia no Senhor. Ele não confia no seu poder, nem vai atrás do poder dos poderosos. Ele não vai atrás dos ídolos. E outra coisa, irmãos, e está aqui no versículo 5, veja comigo, quando ele diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Sabe o que Davi está querendo dizer? Ele diz que quando confiar no Senhor, é relembrar o passado. Confiar no Senhor é descansar na soberania dele acerca do futuro. Veja, ele diz: são muitas, Senhor Deus meus, as maravilhas que tens operado, passado. Então Davi olha para o passado, olha para o que Deus já fez na vida dele, na vida de seu povo. E nós precisamos, irmãos, de olhar para o passado. Tanto a palavra de Deus, como nossa vida, como a vida de nossos irmãos, e ver como Deus tem sido fiel. Mas também precisamos olhar para a frente. E olhando para a frente nós não temos como saber, mas temos sim a segurança das promessas. E o nosso Deus nos fez promessas que são inabaláveis. A sua palavra é fiel. Como nós vimos hoje pela manhã, há um reino que vai se complementar. Nós esperamos esse reino. Na própria oração diz: venha o teu reino. Jesus, ele diz que vai voltar, e João, o evangelista, lá em Apocalipse capítulo 22, ele diz: vem, Senhor. O Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quando Jesus diz: eis que venho sem demora, ele diz: então vem, Senhor. Nós esperamos, irmãos, uma pátria que não é deste mundo. A nossa pátria está nos céus. Por isso que Davi diz: Senhor, são muitas as maravilhas que tu tens operado. Mas também ele diz: e também o futuro, ou seja, os teus desígnios, o que tu tens para nós, para o futuro. Nós temos um Deus fiel, irmãos, que não somente operou maravilhas no passado, mas que tem nos dado segurança e esperança acerca do amanhã. Eis porque nós devemos esperar no Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz: são tantas maravilhas, são tantas coisas que eu queria falar dessas coisas, mas não há condições nenhuma, não há como contabilizar as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E aí nós partimos para a segunda verdade do Salmo. Qual é a primeira? Qual é a primeira instrução? Nós precisamos esperar perseverantemente no Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele atende a nossa oração, nos tira do lamaçal, Ele nos coloca sobre a rocha e firma nossos passos, e Ele coloca em nossa boca um novo cântico, ou seja, enche o nosso coração de alegria. Esperar no Senhor não é ir atrás de ídolos, nem dos poderosos, nem confiar em si mesmo. Esperar no Senhor é depender dEle, é olhar para o que Ele já fez no passado e para as suas promessas que Ele tem nos dado acerca do futuro. Isso é esperar em Deus, isso é confiar em Deus. A segunda instrução que Davi nos dá está no versículo 6 até o verso 10, e irmãos, olha, eu fiquei maravilhado quando eu estava lendo esse texto, e eu fui ler Hebreus, e eu comecei a ler Isaías. A gente vai ler os textos, e eu disse: meu Deus, como tua palavra é maravilhosa e é tremenda. Como o Senhor falou comigo acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, como aquele que é profetizado através da atitude de Davi nesse texto que nós estamos lendo. Versículo 6 ao verso 10. Vou começar com o 6. Davi, ele diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A segunda instrução que Davi nos dá, irmãos, é que aquele que espera no Senhor, ele precisa se entregar totalmente a Deus. Vou repetir: o que espera em Deus precisa se entregar totalmente a Deus.
E aí você me pergunta, ou você pode perguntar ao próprio Salmo, de que maneira eu posso me entregar totalmente ao Senhor? Ou de que maneira eu posso expressar a minha gratidão por aquilo que Ele já tem feito? Porque Davi começa a mostrar que os que esperam o Senhor, eles são ricamente abençoados por Ele. E ele encerra com um momento de louvor e de gratidão, mas depois ele vai dizer o que Deus espera daquele que é abençoado por Ele. O que é que Deus requer de nós? Davi diz, é como se ele dissesse, o que é que eu posso oferecer ao Senhor agora, da minha vida, como gratidão daquilo que Tu tens feito por mim. E aí ele começa dizendo que Deus, Ele não quer um culto vazio. Ele não aceita, irmãos, meramente atos religiosos vazios. É isso que ele vai dizer no versículo 6, quando ele diz, sacrifícios e ofertas não quisestes. Pule onde ele diz, abriste os meus ouvidos, aí ele diz, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. E aí eu pergunto, Deus não aceitava o sacrifício do povo não no Antigo Testamento? Claro que aceitava. E qual é o problema aqui? Porque Davi diz que Deus, Ele não aceita ofertas, Ele não aceita sacrifícios, Ele não aceita holocaustos, nem oferta pelo pecado. Ele não aceita essas ofertas, quando essas ofertas, elas não são feitas com a maior oferta, que é a da própria vida. É por isso que Ele vai dizer, Tu abriste os meus ouvidos, e eu disse, olha, no versículo 7, eis aqui estou. O Senhor não quer sacrifício? O Senhor não quer holocausto? O que é que o Senhor quer? O Senhor abriu o meu ouvido. O Senhor me fez entender. O Senhor me fez compreender que não adianta esses atos religiosos vazios se a minha vida toda não for um verdadeiro holocausto, uma verdadeira entrega ao Senhor. É por isso, irmãos, que esse texto vai apontar justamente para o nosso Salvador. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 50 e vai falar sobre o servo do Senhor. Deixa aberto aí no Salmo 40 marcado, vá para Isaías 50, versículo 5 e versículo 6. Isaías 50, verso 5 e verso 6. Isaías 50, você pode observar qual é o título que tem aí no capítulo 50 da sua Bíblia de Isaías. O servo do Senhor, ultrajado, mas fiel, ou seja, humilhado, mas fiel. Quem é esse servo do Senhor aqui? O Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Isaías 50, leia comigo, por favor, o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o servo está dizendo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Agora vá para Hebreus. Você vai ver sobre quem ele está falando. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, lá no finalzinho do Novo Testamento. Não há som mais agradável para um pregador do que o folhear da Bíblia, viu, irmãos? Quando você prega num lugar que ninguém abre a Bíblia, ninguém está pesquisando, chega a dar uma tristeza no seu coração, porque parece que o pessoal não está nem aí para o que você está falando. Na nossa igreja, graças ao Senhor, nós temos essa prática já de muitos anos, né? Os irmãos abrirem, e esse folhear é muito agradável ao nosso coração. Se fosse no Antigo Testamento, cada um talvez estivesse com um rolo do tamanho do mundo, né? Desenrolando lá para procurar o texto. Mas
como Deus é sábio e facilita as coisas para nós. A quem muito se é dado, muito se é cobrado. No capítulo 10 de Hebreus, o versículo, eu quero ler com você, a partir do versículo 5. Ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Veja que isso não tem no Salmo. Corpo me formaste, no Salmo tem abriste os meus ouvidos. Mas provavelmente, isso aponta para a ideia de um servo humano. E Hebreus ele diz, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O que o salmista está profetizando através de sua atitude é que há um sacrifício que é maior do que os sacrifícios. É que há um sacrifício que vai fazer com todos os outros sacrifícios do Antigo Testamento cessem. E esse sacrifício, irmãos, não é da vida de Davi, mas é da vida de Jesus Cristo. Ele é o sacrifício que é realizado uma vez por todas pelos pecadores, porque tudo que acontece no Antigo Testamento nos conduz a olhar para Ele. Todos os sacrifícios, todos os cordeiros, todo o sangue derramado dos animais que eram ofertados ao Senhor como holocausto, como oferta pelo pecado, pela culpa, tudo aquilo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele diz, eis aqui estou. Jesus é quem cumpre fielmente a vontade de Deus. Ele é quem obedece completamente aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida como missão. Eu e você falhamos, mas Jesus ele não falhou em nada. É o que nós chamamos de obediência ativa. Ele foi obediente até a morte, como diz Filipenses, e morte de cruz, a obediência passiva, ao fato dele se entregar, não por causa de seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Eis aqui estou. Isso quer dizer também, eu quero fazer a tua vontade. Jesus Cristo, ele diz que veio para fazer a vontade do Pai, veio para cumprir a missão do Pai. Ele veio, irmãos, para cumprir aquilo que o Pai tinha estabelecido para ele. Ninguém poderia tomar a sua vida, mas ele voluntariamente entregava a sua vida e entregava para dar vida às suas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém pode tomar, João 10 fala sobre isso, ninguém pode tirar de mim. Eu dou a minha vida voluntariamente. Essa era a vontade do Pai, que Ele assumisse nossa culpa, nossos pecados e morresse por nós. De quem Davi está falando, irmãos? No Salmo 40, quando ele diz, no rolo do livro está escrito. Que livro é esse? Provavelmente o livro da lei, provavelmente Deuteronômio. Mas esse livro geralmente pode ser também todo o Antigo Testamento, que nos conduz a olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz, examinai as Escrituras. Ou seja, vocês examinam as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras. Mas vocês não conseguem enxergar que essas Escrituras testificam de mim da vida eterna. Em Lucas 24, Jesus vai dizer que os salmos, ou seja, a lei, os salmos e os profetas falam acerca dele. Em João, irmãos, capítulo 5, Jesus vai dizer, olha, vocês estão examinando as Escrituras, elas falam de mim. Vocês vão para Moisés, Moisés fala de mim. Moisés fala de Cristo. Abra sua Bíblia em João, por favor, capítulo 5. Versículo 46. Então a primeira instrução que Davi nos dá no Salmo 40 é que é preciso esperar perseverantemente no Senhor. A segunda é preciso entregar-se totalmente ao Senhor. Ele está falando dele, primeiramente sim. Mas o seu ato, as suas palavras apontam para outro que é perfeito, para o Rei que é eterno,
para Jesus Cristo, nosso Salvador, segundo o texto de Hebreus. A adoração, a entrega, não é de elementos do culto, mas é a entrega da pessoa toda. E a pessoa toda perfeita que é entregue totalmente a Deus, como um sacrifício perfeito, é a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso nos ensina também, como o próprio Paulo vai dizer, que nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em Romanos 12, versículo 1. Mas veja, João, capítulo 5, verso 46, quando Davi faz a citação aqui, de que eis aqui estou, de que o livro, ou o rolo do livro, fala sobre ele. João, capítulo 5, verso 46, a palavra do Senhor, ela diz assim: João 5, 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Já Jesus está falando. E ele está falando para aqueles que não acreditavam que ele era o Messias, porque ele tinha acabado de curar o aleijado do tanque de Betesda. E isso tinha acontecido num sábado. E os judeus estavam tentando matá-lo, porque ele estava curando no sábado e dizendo que ele e o Pai era um. Porque ele vai dizer, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, eles entendem que pelo fato dele curar no sábado e dizer que ele e o Pai trabalham como uma só pessoa, então eles percebem que ele está dizendo que é semelhante ao Pai. E eles querem matar Jesus. E eles discutem com Jesus. E no final Jesus vai dizer, olha, vocês examinam as Escrituras, mas vocês não conseguem me ver. Vocês leem Moisés, mas não creem em minhas palavras. Vocês dizem que creem em Moisés, mas não creem, porque Moisés fala de mim. Ou Moisés fala de mim. E aí você diz, quando é que Moisés fala de Cristo? Especificamente Deuteronômio capítulo 18, quando Moisés vai dizer que vai surgir um profeta no meio do povo semelhante a ele. E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que esse profeta é Cristo. Esse é o profeta que Moisés tinha falado. Pedro, ele aplica o texto de Deuteronômio 18 a Cristo. Ele é o profeta. É por isso que quando os judeus questionaram João Batista, és tu o profeta? João Batista disse o quê? Não, eu não sou esse profeta que há de vir. O profeta está chegando. Eu sou um simples, embora ele não diga isso, eu não tenho nem condições de o quê? De fazer o trabalho mais servil, de desatar as sandálias dele. És tu o profeta? Embora João fosse um profeta, mas um profeta. Mas o profeta, aquele que vem para trazer plenamente a revelação de Deus ao homem, é Cristo. Esse é o profeta, esse é o sacerdote, esse é o rei. São os três ofícios do Senhor. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui, nessa segunda lição, que nós precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. E o maior exemplo não é Davi, é o próprio Cristo. Embora Davi diga que vai fazer isso, mas o próprio Cristo é o maior exemplo. E o verso 9 e 10, versículo 9 e 10, ele diz, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Irmãos, Davi, ele entende que ele precisa, ele tem o dever de compartilhar as boas novas de salvação com as outras pessoas. A alegria que enche o seu coração, que Deus estava gerando na sua vida, a sua entrega é total ao Senhor, ao ponto dele ter prazer de compartilhar as coisas do Senhor com os outros. E às vezes, irmãos, nós não temos mais essa alegria de compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas com as outras pessoas. Porque não há uma entrega, não há uma dedicação da própria vida ao Senhor.
Nós oferecemos muitas vezes um culto vazio, como aquele culto que Isaías no capítulo 1 vai questionar. O próprio Deus vai falar através do profeta: era melhor que vocês fechassem as portas, porque quando vocês oram, eu não ouço as vossas orações, eu viro o rosto. Veja, é totalmente o oposto do que Davi está dizendo. Davi tinha um desejo de se entregar a Deus, de dedicar a sua vida totalmente ao Senhor e de proclamar o que Deus tinha feito na sua vida para aqueles que estavam ao seu redor. Isso ele vai falar também no Salmo 22, mas nós não vamos ler esse texto. Nós vamos para a terceira e última verdade. A primeira, irmãos, no Salmo 40, você, minha irmã, eu, precisamos esperar perseverantemente no Senhor. Segundo, enquanto esperamos, ou se já e vamos continuar esperando até o fim da nossa vida, nós precisamos entregar a nossa vida totalmente a Deus. E terceiro e último, está no versículo 11 até o verso 17. Eu não vou ler todos os versos agora, mas eu vou ler um por um. É que Davi vai nos dizer que é preciso continuar ou voltar a esperar no Senhor. Por quê, irmãos? Porque a adoração a Deus, ou a entrega total a Deus, não nos impede de enfrentar novos poços de lama. Vocês me entenderam? O que Davi está dizendo é que o fato de você orar, esperar no Senhor, Deus te tirar do lamaçal, te colocar sobre a rocha, você dedicar a sua vida a Deus totalmente, não somente o sacrifício, mas a própria vida ser um sacrifício, e isso aponta para Cristo nosso Salvador. Mas Davi diz que é isso que Deus quer. Isso não nos impede de novamente nos encontrarmos numa situação de sofrimento. Então, por que Davi diz que devemos esperar no Senhor, confiantemente nele? Por que ele diz que nós devemos entregar nossa vida? Se amanhã pode ser que nós nos encontremos na mesma situação de sofrimento e de luta. Porque, irmãos, é no sofrimento, é na espera, é na confiança, é na experiência que nós temos com Deus, ou nas experiências que nós temos com Deus, de livramento, de Deus estando conosco na situação difícil, que nós somos preparados para enfrentar a vida e viver para a glória dele. Nós precisamos amadurecer. E Davi diz que, mesmo tendo vencido, Deus tirando ele de um lamaçal, veja no versículo 11, ele mais uma vez começa aqui a clamar a Deus. Ele diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Veja, se Davi já tinha saído do lamaçal, do poço, se ele já tinha dito que sua vida seria uma verdadeira adoração a Deus, por que ele volta a clamar o Senhor novamente, como se estivesse padecendo de novo? Essa é a verdade, ele está padecendo de novo. Ele diz aqui: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. E aí ele vai mostrar, irmãos, o porquê dele fazer essa oração e esse clamor. Sabe por que nós precisamos estar buscando sempre, ou continuar sempre esperando em Deus e buscando a sua graça e a sua misericórdia? Davi vai dizer aqui algo que é muito comum em nossas vidas, e era comum na vida dele: porque nós somos pecadores. Olha o que ele diz aqui, irmãos, no versículo 12. Veja que no verso 11 ele diz: não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias, a tua graça e a tua verdade. É como se ele dissesse: Senhor, eu preciso de ti, diariamente, constantemente, não me abandone, nem deixe de olhar para mim com misericórdia, nem deixe de olhar para mim com bondade, com amor, porque eu preciso do Senhor, eu preciso de ti. E ele vai dizer por que ele precisa de Deus, ou por que ele continua precisando de Deus. Porque ele é pecador, irmãos, e muito pecador. Verso 12 ele diz: não tem conta os males que me cercam. Mais uma vez, olha, estou cercado de males, mas ele vai dizer o que são esses males. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça.
Observe, e o coração me desfalece. O crente de verdade, isso aqui, irmãos, eu estava lendo um comentarista e ele vai bater nisso aqui fortemente, e eu ouvindo aquele comentário dele, quando eu li esse texto, e ele comenta, ele diz, olha, presta atenção, Davi era um homem corajoso, era um guerreiro, ele não tinha medo de nada, ele era um homem resiliente, ou seja, um homem que enfrentava todos os seus desafios, era um homem que não tinha medo, era um homem que ia adiante, era um guerreiro. Mas uma coisa abatia Davi: os seus pecados. E isso, irmãos, é uma verdade na vida do crente. Se há uma coisa que desfalece o coração do crente verdadeiro, são seus próprios pecados. Veja que Davi não só tem o pecado como inimigo. Ele diz aqui que nós devemos continuar ou voltar a esperar no Senhor, porque nós somos pecadores. E ele diz, e o pecado desfalece meu coração, por isso que eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade do Senhor. Mas ele não só tem o pecado como inimigo, ele diz que tem inimigos de verdade, reais. No versículo 14, no versículo 13 ele diz, praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Ele continua clamando ao Senhor por misericórdia. Ele sabe que quem pode livrá-lo do pecado, quem pode perdoá-lo, quem pode sará-lo, quem pode tirar a culpa dele, é Deus. Como é que Deus faz isso conosco, irmãos? Como é que Deus tira a nossa culpa? Como é que Deus perdoa os nossos pecados? Não é de graça, é de graça para nós, mas é por causa da obra e do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos aqueles que creem na obra de Cristo são perdoados, são lavados pelo sangue dele. É Deus quem faz isso em nós. Por isso que Davi diz, Senhor, no verso 13, praza-te em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. E aí ele diz que não só ele precisa da graça por causa dos seus pecados, mas ele precisa da graça de Deus porque muitas pessoas queriam ou desejavam lhe prejudicar. Veja aí versículo 14, eu já estou encerrando. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de vergonha, ignomínia, vergonha, os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito. Veja, Davi, ele diz, eu tenho inimigos. Eu tenho pessoas que querem me ver morto. Eu tenho pessoas que desejam o meu mal. É claro, irmãos, não sabemos qual era o contexto, mas Davi tinha inimigos nas outras nações que estavam ao seu redor. Davi tinha inimigos dentro do seu próprio povo, da família de Saul. Davi tinha muitos inimigos. Agora é interessante, enquanto que o pecado abatia Davi, os seus inimigos levavam Davi a continuar confiante em Deus. Veja que ele está fazendo uma oração imprecatória, ou seja, ele quer que Deus ele haja com justiça, quando ele diz que eles é que venham ser envergonhados, Senhor, que eles é que venham sofrer a vergonha, porque eles estão desejando o meu mal, que esse mal seja sobre eles e não sobre mim. É como se Davi diz, eu não vou fazer mal a eles, mas que o Senhor possa responder justamente ao desejo de cada um deles. Essa deve ser a nossa oração, é isso que Jesus nos ensina. É isso que Paulo vai dizer, ora pelo teu inimigo, ajuda o teu inimigo, se ele tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber. Perdoa os pecados dele, porque isso será como brasa viva, porque a ele, ou seja, a Deus pertence a vingança. É Deus mesmo quem diz, a mim pertence a vingança, ou seja, nosso Deus é um Deus de justiça. Eu sei que às vezes dá vontade da gente, tentar se vingar, fazer a nossa parte, porque nós somos humanos, mas nós servimos um Deus que é justo e Davi sabia disso. Senhor, que tu possas responder a esses meus inimigos que desejam o meu mal. Por isso que Davi, irmãos, continua esperando em Deus, porque ele é pecador, porque ele tem inimigos. Somente Deus é que poderia abater Davi, e aí Davi se calava. Porque ele entendia, você vai ver em alguns salmos, nós não vamos ler, que Davi ele aceita a justa ira de Deus contra a sua pessoa. Ele entende que Deus tem esse poder e esse direito de tratar com ele como Deus quer. Deus pode passar por cima dele e ele está ali humildemente para receber o tratamento de Deus. Embora ele diga, Senhor, as tuas misericórdias
elas não podem ser medidas, porque o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades, no Salmo 103. O Senhor é misericordioso, o Senhor sabe que nós somos pó. Eu encerro, irmãos, dizendo que nesse ensinamento, nessa instrução de que nós precisamos continuar a esperar no Senhor, porque somos pecadores e porque temos inimigos, ou seja, nós precisamos ser conscientes de que temos uma necessidade constante das misericórdias de Deus, mas nós também precisamos, irmãos, e ele vai encerrar no verso 16 e 17, o verso 17 está ligado a essa necessidade constante da graça de Deus, quando ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Mas Davi, no verso 16, ele vai nos ensinar que nós devemos desejar a alegria dos salvos. E ao mesmo tempo que o nosso Deus, ele seja glorificado no meio do seu povo. Veja que ele diz aqui no verso 16: folguem e em ti se alegrem, ou se rejubilem, todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja exaltado. Então Davi, ele sabe que aqueles que buscam o Senhor, e esse é o desejo dele, enquanto que os seus inimigos vão receber a sua recompensa justa, a ira de Deus, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que amam o Senhor, que amam a sua salvação, eles vão exaltar o Senhor. Ele deseja isso para a igreja, ele deseja isso para o seu povo, como rei da nação de Israel. E esse deve ser o desejo de cada crente, que nossos irmãos, que a igreja, ela possa continuar se alegrando no servir a Deus, na busca ao Senhor, continue amando a salvação dele e engrandecendo o nome dele, porque nós dependemos da sua graça. Ele encerra repetindo tudo o que ele é. Eu sou. Era um rei, viu, gente? O pobre aqui era um rei poderoso, o mais poderoso na sua época. Era um homem riquíssimo. Era um homem que podia dizer quem deveria ou não viver. Era um homem que tinha tudo o que o mundo poderia oferecer. Mas ele diz: eu sou o quê? Eu sou pobre. Se Davi era pobre, quem somos nós? Eu sou necessitado. Davi era um homem de oração, Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Ele diz: eu tenho a minha necessidade, eu sou pecador, eu tenho inimigos, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu me encontro muitas vezes num lamaçal, mas o Senhor, Ele cuida de mim, Ele é meu amparo, Ele é meu libertador. E vem, Senhor, não te detenhas, porque novamente eu preciso de Ti. Não te detenhas, ó Deus meu. Veja a relação de intimidade, de comunhão que ele tinha com Deus. Meu Deus, Tu és o meu amparo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu libertador. Nós precisamos disso, irmãos, em nossas vidas. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida ao Senhor. Não é fácil, é graça dele. Nós precisamos continuar esperando, porque somos pecadores, porque temos inimigos. E como temos inimigos, Satanás, o mundo, nós temos grandes inimigos. Jesus, ele é o maior exemplo de um homem que viveu esperando e confiando no Senhor, no seu Pai, que entregou sua vida completamente ao seu Pai, e que no último momento da sua vida na cruz, a última frase que ele disse foi: Pai, a Ti eu entrego o meu Espírito. Até mesmo nas últimas palavras ele declarou a sua plena confiança no Pai. Talvez você, eu, estejamos nesse momento como Davi, em um poço de perdição. Mas espere no Senhor, perseverantemente, confie nele, busque a ajuda do Senhor, porque Ele vai se inclinar a você, Ele vai te ajudar.
Ah, mas Ele vai resolver a minha situação? Não sei. Mas que Ele vai te ajudar e vai estar com você, vai. Ele vai me curar, pastor? Não sei. Se Ele não te curar, Ele estará contigo. Não somente agora, mas eternamente. Ele vai colocar dinheiro no meu bolso? Não sei. Se tiver com dificuldade, Ele não vai deixar faltar o teu pão. Mas pode ser que você não tenha muito. Pode ser que você não tenha nada, mas o teu pão Ele não vai deixar faltar, porque é a promessa dEle. Aí Ele vai resolver os problemas relacionais na minha casa. Pode melhorar, e muito. Mas haverá lutas e dificuldades para você continuar esperando, confiando e crescendo no Senhor e amadurecendo para ir lidando com essas situações, dependendo de Deus e da graça dEle. Será assim a nossa vida até o fim, até aquele dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.